O Eiras Digital entrevistou Luís Vieira Batista, um pintor com mais de 40 anos de carreira e criador do visionismo, para saber um pouco mais sobre o seu percurso e o seu trabalho. Como é que era o Luís enquanto criança, enquanto jovem, e quando é que se deu o clique para as artes e, neste caso, para a pintura? É uma pergunta simpática, porque realmente nós todos temos a ver com aquilo que fizemos, sobretudo na infância, porque, se bem nos lembramos, muitas das patologias dos adultos têm a ver com aquilo que aconteceu na sua meninice. E, infelizmente, aqueles casos daquelas grandes personalidades pelo mau sentido que resultaram em grandes conflitos, até de ordem mundial, passaram por ter tido infâncias muito perturbadas. Eu tive sorte, tive uma infância que foi realmente bastante aprazível, bastante simpática, com muita liberdade, e isso provocou realmente uma curiosidade muito grande na minha formação. Para já, nasci numa zona histórica de Lisboa, no bairro da Graça. Além de ter um sítio onde eu podia brincar em minha casa, porque antigamente os próprios andares, nomeadamente os primeiros andares, tinham um quintal ou um terraço, onde inclusive podia haver algumas árvores de fruto, como era o meu caso. Tinha também ao meu lado, imagine-se, como sítio de brincadeira, o Castelo de São Jorge. E então foi para lá que eu fui, na presença da empregada doméstica que nós tínhamos, durante muito tempo, para passar aqueles momentos de qualquer criança em contacto com animais que naquela altura frequentavam de uma forma, como é que eu hei de dizer, eram habitantes do Castelo de São Jorge, ainda hoje alguns são, como é o caso dos pavões, aquele espaço. Também havia muitos corvos, e então eu, enquanto miúdo, brincava naquela zona, com Lisboa a meus pés, entre aspas, e realmente com um espaço grande para poder fazer isso tudo. Paralelamente a essa situação, havia uma costela da minha família, da parte materna, que tinha reminiscências com Leiria. Eram pessoas da zona de Leiria, da parte da minha avó materna, e de um sítio chamado Atoguia da Baleia, perto do Baleal, em Peniche, da parte do meu avô materno. Como a minha avó materna ainda morava em Leiria, era para lá que nós íamos durante aquele período chamado de férias grandes, o que me proporcionou realmente uma saída de Lisboa e para uma área, digamos assim, muito menos urbana, porque Leiria naquela altura era uma coisa muito mais pequena do que é hoje, e contactar, portanto, também com determinadas situações que não eram muito comuns para os miúdos que moravam em Lisboa. Ou seja, comecei a remar no Rio Lis, porque conheci o filho do dono da empresa, entre aspas, que tinha 3 ou 4 barquinhos a remos que alugava às pessoas que queriam ir à pesca, e portanto tive esse acesso, que era uma coisa que não era muito comum, e ao mesmo tempo a própria pesca propriamente dita também, que era uma coisa que nós aqui em Lisboa não tínhamos hipótese. Então, não que eu pescasse, mas via pescar, e a ideia de tirar algo que podia ser comestível do meio aquático era algo fascinante. E a coisa começou a provocar assim algumas curiosidades. Curiosidades essas que culminaram com um momento em que sou confrontado com um calendário. Em casa de uma senhora que era da nossa relação, havia um calendário que tinha como fotografia referente a cada um dos meses uma imagem de Cristo. Curiosamente, eram tudo imagens de pintores que tinham retratado Cristo e que estavam ali, portanto, em reproduções na parede. Acho que o primeiro que eu vi que me fascinou muito foi o Cristo de Velázquez, que eu fiquei assim, mas isto parece mesmo uma fotografia. Fascinou-me pelo facto da sua capacidade técnica, e fiquei realmente maravilhado com aquela alma que ele conseguiu transmitir àquela figura, aquela beleza, entre aspas, se pode achar beleza naquele aspecto,
Mas, portanto, foi um Cristo que me tocou muito. O segundo, e foi esse talvez que me fez mesmo ter vontade de ser aquilo que eu hoje sou, foi o Cristo São João da Cruz de Salvador Dalí, que é aquele célebre Cristo visto de cima, numa perspectiva aérea, em que nós estamos a ser confrontados com o olhar de Deus, praticamente, que está a ver a imagem a partir de um ponto altaneiro em relação à nossa perspectiva. E quando eu achei que era possível fazer quadros com essa característica, achei que era por aí que eu tinha que ir. Aquilo tinha que ser o meu complemento de personalidade, ponto final, porque eu precisava de me exprimir também com toda aquela capacidade quase onírica para poder pôr cá fora as minhas dúvidas, as minhas perguntas, até os meus receios, assim se pode dizer, não é? E então tive sorte. Foi precocemente que se manifestou em mim o desejo de pintar. E por volta dos 19 anos, se não me engano, também expôs pela primeira vez, certo? Sim, mas isso já foi por... Eu estou-lhe a falar... Sim. Aconteceu, pai, com 10, 11 anos de idade, não é? Pois, realmente, depois toda a minha vida... Até aos 19, sim. Depois desenvolvendo esse trabalho. Eu depois, muito novo, comecei logo a tentar fazer exposições, porque comecei a ter obra para poder fazê-lo. E em 1971, ou o que é que foi, acho que entrei inclusive num próprio concurso de pintura, onde tive a sorte de ter o primeiro prémio, também o que me estimulou muito para poder avançar. E depois a minha primeira exposição individual aconteceu em 75, portanto tinha eu 21 anos, na altura que isso aconteceu, e foi no Casino de Estoril. Foi a primeira vez que eu expus individualmente. E desde aí para cá, praticamente a minha vida tem sido sempre baseada na minha obra, exceto, portanto, nesse período que estamos a falar. Em 75 eu estava, portanto, ligado à Marinha Mercante, uma vez que nós tínhamos o serviço militar para cumprir. Eu entrei para o período militar antes do 25 de abril de 74 e, portanto, a ideia de não haver guerra não existia. Nós tínhamos uma guerra e eu tinha que solucionar a minha vida de qualquer das formas, porque a ideia de ir para a tropa matar pessoas não me agradava. E portanto, ofereci-me, ou voluntariei-me, assim se pode dizer, para fazer o curso de oficial da Marinha Mercante na Escola Náutica Infante Dom Henrique. E assim foi. Portanto, fiquei 7 anos ao serviço da Marinha Mercante e saí em 79. Mas toda a minha vida, já naquela altura, eu tinha sido sempre pensada em termos de ganhar condições para poder trabalhar naquilo que eu queria mesmo, que era a minha pintura, não é? O Luís também depois viveu no estrangeiro, certo? E chegou a viajar e chegou mesmo a expor também em Nova Iorque. Claro. Acha que essas experiências fora de Portugal e fora das suas origens o ajudaram a crescer enquanto artista e enquanto pessoa e a descobrir novos talentos em si e novas perspectivas? Não, os desafios são sempre muito maiores, porque as pessoas não imaginam a dificuldade que é para um jovem que está no início de uma carreira artística não ter praticamente nenhum sítio onde se possa mostrar, porque não havia galerias de arte em Portugal. Nos anos 80, no princípio dos anos 80, salvo erro, havia 6 galerias em Portugal. 6. Estamos a falar de Açores, Madeira e Portugal continental. Não havia mais. E portanto, é difícil entrar neste mundo, sobretudo porque também estas galerias tinham algum interesse em ter pessoas com alguma garantia comercial, o que não é o caso para alguém que está no início de carreira. Não se sabe se a obra que está a fazer, até pela sua qualidade, como é lógico, vai agradar ao ponto de se efetuarem vendas. Portanto, isso é sempre muito difícil. E quase todas as pessoas da minha geração e anterior à minha tiveram que emigrar para tentarem colmatar este problema nacional, que era não haver local para expor. E assim foi. Portanto, eu fui para... A ideia inicial era ir para Paris, ter com a minha amiga Manuela de Sena, filha do grande escritor Jorge de Sena, com a qual eu já tinha tido uma relação de amizade muito forte uns anos antes, e que vivia e vive em Paris ainda hoje, e que me disse, porque não vens para cá? Inclusive porque eu estou à frente de uma galeria de arte e pode ser que haja alguma oportunidade de nós fazermos algum trabalho em conjunto. No caminho para Paris, fui visitar uns amigos meus a Zurique e as coisas correram tão bem em termos artísticos que fiquei lá. E acabei por não ir para Paris. Não sei se fiz mal, se fiz bem. Foi assim que aconteceu e acabou por ser realmente o meu país de fixação nessa fase, foi realmente a Suíça.
E realmente a partir daí foi ótimo porque tive imensos contactos com muitas pessoas. A Suíça tem mais um zero à direita no rendimento per capita, portanto as pessoas estão a viver de uma forma muito mais descontraída do que nós e sempre tiveram, já naquela época. E portanto há uma apetência não só cultural, mas também financeira para poderem adquirir obras de arte. Aqui, infelizmente, mesmo que haja uma apetência cultural, o que também não há muito, não há muita capacidade financeira para o fazer. Lá reuniam-se estas duas situações e, portanto, as oportunidades começaram a surgir, inclusive de pessoas que se manifestaram interessadas em me divulgar noutros países que não a Suíça. E daí, portanto, a minha primeira ida aos Estados Unidos foi precisamente por um suíço que gostou muito da minha obra e que me quis promover, digamos assim, no continente americano, porque tinha contactos com uma galeria de arte em Nova Iorque. E a minha primeira experiência foi, portanto, ainda antes dos anos 90, lá, nessa tal galeria de Nova Iorque. E realmente foi fantástico, porque uma pessoa... repare, eu quando faço a minha primeira exposição em Nova Iorque, a lista de espera de artistas para fazerem exposições em Nova Iorque eram 3.700. Havia 3.700 colegas à espera de vaga para fazerem uma exposição. E eu estou-lhe a falar há 30 anos atrás. Portanto, vejam bem o que é que isto não representa quando a pessoa consegue um lugar num sítio destes. Eu devo ter sido até das primeiras pessoas a fazer exposições individuais em Nova Iorque, enquanto português. Se bem que isso não seja valorizado, porque finalmente é um ato normal para quem está nesta profissão. Mas para todos os efeitos isso é sempre muito responsabilizado enquanto embaixador da nossa própria cultura, porque quer se queira, quer não, para eles nós somos sempre uma ave rara, uma vez que não há muita gente a fazer este tipo de situação. E daí, portanto, há uma responsabilidade acrescida pelo facto de mostrarmos que também somos, que somos, por direito próprio, capazes de fazer o que os outros fazem. E isso foi muito gratificante, digamos assim. Conte-nos um pouco de como foi esse processo de criação, essa descoberta. Pois foi exatamente isso. Começou precisamente por... a primeira exposição que eu faço no continente americano foi em Toronto, no Canadá. E achei que não fazia muito sentido levar nessa exposição obras que fossem até certo ponto mais do mesmo, se isto quer dizer alguma coisa para quem nos está a ouvir. Quando eu digo mais do mesmo é que não haja nenhuma ruptura com aquilo que normalmente está a ser feito em termos internacionais inclusive, ao ponto das pessoas olharem para essa obra de uma forma ímpar. Porque estar a fazer mais uma exposição em mais um sítio não acrescenta nada, não é? Portanto, nós quando expomos, quando fazemos uma obra de arte, tentamos contribuir com o nosso saber, com a nossa capacidade, digamos assim, para elevar a capacidade do ser humano de ir mais longe. A arte é isto. É aquilo que nos distingue dos outros seres vivos, digamos, é termos esta capacidade de fazê-lo e ao mesmo tempo falar sobre isso. Desafiar-nos a nós próprios. Porque uma pessoa que ouve uma música pode desempenhar a sua profissão, seja ela qual for, inclusive pode estar a fazer uma cirurgia, ser um ótimo cirurgião, estar a fazer uma coisa extremamente delicada, e na sua sala de operações estar a ouvir uma música feita pelo Beethoven ou pelo Mozart, e isso vai-lhe incutir um estado de espírito, uma certa calma, se assim se pode dizer, que faz com que o seu desempenho seja melhor. Uma obra de arte pode funcionar da mesma maneira. Eu posso ter contribuído para que uma pessoa que esteja a trabalhar em algum campo, ao contemplar aquilo que eu faço, seja uma ponte para essa pessoa chegar onde pretende, porque eu lhe proporcionei algo através daquilo que ela está a ver e a sua própria interpretação daquilo que eu lhe proporcionei, esse mesmo acesso. Portanto, esta capacidade que nós temos de fazer estas coisas torna-nos muito responsáveis. E por isso é que eu, quando fui para os Estados, neste caso para o Canadá, para Toronto, achei que vou apresentar algo de novo. Eu não consigo ir lá fazer uma mostra de uma coisa que para eles há de ser com certeza muito trivial. Não precisava de impressionar. No sentido de, não era para impressionar os outros, era para eu me tornar diferente. Eu nunca pretendi impressionar ninguém, eu pretendi foi sempre não ser igual aos outros. Houve sempre essa tentativa de fuga a determinado estereótipo. E daí, portanto, criei, de uma forma quase acidental, há que dizê-lo, mas aproveitei-o,
portanto, esse mesmo acidente, se assim se pode dizer, numa corrente estética que depois foi desenvolvida nos anos 90, já cá em Portugal, através de uma introdução a mesmo este conceito, com um manifesto de uma historiadora de arte internacional, numa primeira exposição feita no Convento do Beato em 1991. E, portanto, a ideia era tornar este nome, visionismo, algo que ombreasse com o expressionismo, com o cubismo, com o impressionismo, e proporcionar a todos aqueles que são meus conterrâneos, digamos assim, ou seja, os portugueses, o prazer de sermos todos cúmplices de uma corrente estética que nasceu de um dos seus filhos. E assim foi. Portanto, faço isso e realmente é natural que isso venha a acontecer um dia, que haja esse orgulho. Até hoje isso não aconteceu só por uma simples razão, é que eu estou vivo. No dia que eu morrer, o Tiago pode começar a confirmar com certeza que vai haver talvez uma pesquisa diferente do que é isto do visionismo, do que é que eu fiz, do que é que eu não fiz, porque como eu não estou alinhado, como eu não faço parte de nada que esteja comparativamente aos outros catalogado dessa maneira, é difícil falar sobre mim. E, portanto, mais vale não falar. Mas quando eu vou falecer já não há esse problema, porque já não faço moça a ninguém, já cá não estou. E então aí já... Aliás, isso faz parte da cultura nacional. Mas o Luís também já teve aprendizes e tem aprendizes seus que até já fizeram exposições. Sim, sim. Portanto, também vai passando um pouco os seus indiscutivelmente. Não, isso eu tenho, e orgulho-me disso, uma grande quantidade de pessoas que seguem, portanto, os princípios que eu defendo do visionismo, porque não foram só aqueles que começaram de início, mas inclusive pessoas que já tinham uma carreira e que reconheceram que se calhar ir por aqui dizia-lhes mais do que continuarem a sua própria carreira no percurso em que eles estavam a fazer. Portanto, eu acelerei um pouco a sua criatividade, a sua forma de estar e proporcionando-lhes, que é isso que eu pretendo sempre, seja através da técnica, seja através da estética, seja através da teoria, momentos de maior dignidade enquanto seres humanos e de maior alegria de viverem, que é isso que eu pretendo sempre comigo e com os outros. O Luís também está, se não me engano, a preparar uma obra, certo? A preparar um livro. O que é que nos pode dizer sobre isso para já? Do que é que pode levantar o véu para já? Eu tenho o máximo gosto em falar sobre isso. Portanto, eu em 1999 comecei a reunir obras para fazer uma compilação daquilo que poderiam ser as obras significativas do meu primeiro quarto de século de atividade artística. Portanto, eu comecei em 75 e no ano 2000 fazia 25 anos da minha primeira exposição individual. Embora já pintasse antes e já tivesse exposto antes, mas é sempre aquela individual que conta quase como marco, não é? E então tive a sorte de uma editora se interessar pelo meu trabalho e, portanto, no ano 2000 foi feito um álbum monográfico, curiosamente com prefácio da época, o atual presidente da Câmara do Eiras, que era o Isaltino Moraes, e que realmente foi muito gratificante porque mostrou aquilo que eu tinha feito quase desde o início da minha carreira até o ano 2000. O meu objetivo neste momento é mostrar o que é que eu estou a fazer no século XXI. E, portanto, comecei a debruçar-me sobre as minhas obras deste século. Quando isto começou a tomar forma, achei que no conteúdo do livro propriamente dito fazia algum sentido não ir buscar, como tinha acontecido no anterior, escritos e citações e trabalhos de escritores que falaram sobre mim e colocá-los lá, uma vez que eu tive a sorte de, entre muitos, ter também o David Mourão Ferreira, que escreveu sobre as minhas obras e que estão presentes, portanto, nesse tal livro. Achei que eu tenho que dar às pessoas algo diferente. Cá está, mais uma vez, a tentativa de não fazer mais do mesmo como tinha feito no primeiro livro. E então, o que é que me surgiu como hipótese de trabalho? Fazer um livro onde eu mostrasse às pessoas o que é que está por trás do processo criativo, que é uma coisa que deve fascinar muita gente, calculo eu. O que é que leva um indivíduo a escrever uma música?
O que é que leva um indivíduo a esculpir uma obra? Criativo que é diferente em cada artista. Em cada artista. E o que é que o mesmo estimula? dentro de cada artista, em cada momento da sua vida também. Absolutamente. É diferente. E o que é que despoleta isso? Porque é que há uns que o fazem e outros que não o fazem? O que é que nós temos de diferente enquanto artistas que as outras pessoas não têm? E eu acho que qualquer pessoa que se interesse minimamente por estes assuntos deve ficar um bocado interessada em perceber como é que este fulano em questão, que sou eu, chega lá. O que é que lhe acontece na vida quando ele acorda para ir para o ateliê e fazer um quadro? Não é? Eu acho que isso tem alguma graça de denunciar essa situação. Sobretudo porque também corro o risco, se não o fizer, de haver interpretações que não são as mais realistas quando eu já não me puder defender. Portanto, já agora que estou cá e que tenho esta oportunidade, vou dizer como é que eu faço, que é para depois não haver confusões. E então o livro chama-se precisamente, ou vai-se chamar, ainda não foi editado, anda à espera disso acontecer, mas infelizmente devido às prioridades do país, a parte cultural tem sido renegada, não para terceiro, mas para não sei que plano, para trás. É quase depreciativo uma pessoa dizer que vive da arte, como era já há uns anos atrás, mas agora voltou outra vez a acontecer isso. Para todos os efeitos, eu vou chamar ao livro A Viagem Misteriosa, porque realmente eu acho que isto é uma viagem muito misteriosa, que nos leva realmente a ter vontade de nos expressarmos através de um complemento de personalidade de uma forma artística. E realmente o meu processo é diferente de todos. Portanto, o Tiago terá uma maneira de se inspirar, outras pessoas terão o delas, e eu tenho o meu, e é isso que eu explico. Faço, portanto, uma dissertação sobre os acontecimentos do meu dia-a-dia nos últimos anos e, de alguma forma, explico às pessoas porque é que essas coisas me fazem depois ter vontade de pintar. E isso reunido, portanto, com as obras do século XXI, será, portanto, um embrulho que eu penso simpático para deixar um legado, finalmente, mais uma vez, é isso que também que se trata, não é? Falava agora mesmo do olhar que o país tem para a cultura e da forma como é tratado em Portugal. Mais especificamente em relação ao Concelho de Oeiras, na sua opinião, acha que o Concelho de Oeiras tem sido um concelho amigo da cultura e na promoção da cultura e das artes? O mais possível. Não há outro concelho em Portugal que tenha realmente manifestado uma abertura tão grande como o Concelho de Oeiras, e graças ao presidente Isaltino Moraes, há que dizê-lo, uma vez que foi ele o grande responsável por valorizar a obra dos seus munícipes artistas e transformá-las em inscrições públicas. Porque uma obra de arte só tem valor quando ela é inscrita no património, inscrita na memória, inscrita em qualquer lado, mas se ficar aqui no ateliê, ninguém a conhece. Portanto, essa inscrição, essa passagem do nosso local de trabalho para um local onde ela possa ser partilhada é muito importante. E ao dar a oportunidade a que realmente as pessoas vissem as peças, há aí um trabalho fabuloso, que contribui não só para os artistas, mas sobretudo para a qualidade de vida dos munícipes. Que isso, infelizmente, ainda não foi algo que os outros municípios percebessem. Porque realmente a qualidade de vida de um munícipe em Oeiras é diferente dos outros, porque tem, em primeiro lugar, acho eu, espaços verdes de uma densidade bastante diferente daquela que é normal nestes casos. E depois são zonas onde realmente se encontram com alguma facilidade algumas obras de arte. Pronto. E isso também ajuda muito a que a pessoa se sinta bem, enquanto ser humano, num ambiente que não é uma mera oficina de dormir, um mero repositório de energias. Não, há aqui um sítio onde também se pode viver com dignamente, mesmo que não se trabalhe aqui. Mas hoje há muita gente que trabalha e vive em Oeiras, não é? E realmente esse trabalho tem sido ótimo desde a presença dos anos 80 do presidente Isaltino Moraes. Neste momento de alguma dificuldade nacional perante determinadas situações, era importante que a parte cultural não fosse esquecida, porque isto são tudo trabalhos de inscrição, como eu acabei de dizer, que demoram muitos anos a serem feitos, e, portanto, que por alguma contingência política atual as coisas não possam, pelo menos, ser mantidas como estavam. Não estou a dizer aumentá-las, mas pelo menos mantidas.
E, portanto, faço um apelo a todas as pessoas que possam, de alguma forma, ter decisão para que aquilo que já está feito não seja deteriorado, não seja perdidamente abandonado, para que realmente aquilo que hoje os munícipes de Oeiras têm como natural não comece a ser algo de depreciativo e que comece a mostrar sinais de abandono. Porque quem não trata do seu jardim dificilmente consegue convencer os seus eleitores de que será diferente se votarmos neles. Portanto, é muito importante que o jardim que nos estão a dar esteja bem tratado para eu acreditar na sua rega futura. É só isto que eu quero dizer. Muito Obrigado, obrigado, Tiago. Luís. O prazer foi meu. Muito obrigado, eu.